O chefe, ele tá ali para cumprir o papel dele, né? A preocupação dele, eu acredito que é sempre assim. É só com o resultado, é com o objetivo final. Eu sempre vejo o líder muito mais visionário, muito mais com essa energia que eu comentei, sabe? De mobilizar as pessoas, de engajar as pessoas. A ovelha, ela se dispersa muito rápido pelo caminho. Sim. Se ela vê alguma coisa diferente, ela já vai. Então, o líder, né, que no caso é o pastor de ovelhas, ele sempre tem que estar atento para chamar a atenção na hora certa para que as pessoas continuem naquele caminho. Bem-vindos a mais um Como Você Faz. Hoje, o episódio é especial para quem quer evoluir na carreira e nas relações. E também fazer a equipe e a empresa crescerem junto. Faz parte. E agora, esquece o PowerPoint e vamos para a prática, para o que realmente acontece na nossa vida do trabalho. A nossa convidada de hoje é a Patrícia Badanais, que vive na intersecção entre liderança, educação corporativa, execução na vida real e também com os dois olhos para o futuro. E esse episódio, antes de mais nada, um agradecimento gigante à People Shaper e à Skill Flow que nos patrocina. A People Shaper, que é o ecossistema que potencializa quem trabalha, quer trabalhar como consultor, mentor, treinador e palestrante e que querem viver com conhecimentos com consistência, agenda cheia, resultados reais para os clientes. Já a Skill Flow leva o conhecimento de consultores, o conhecimento necessário para os líderes evoluírem não só como líderes, mas também como gestores e aí sim fazer a empresa partir para o próximo patamar. Patrícia, prazerzão. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, adorei. Que bom que você gostou. Para começar, qual que é a diferença de líder, gestor e chefe? Opa, boa pergunta. Eu acredito que o líder é aquele que inspira, que mostra o caminho, né? Que dá a diretriz. Eu sempre acho que é importante a questão da liderança, ela leva para algum lugar, né? Tanto que quando a gente fala na história, ele foi líder, ele realizou alguma coisa, ele tinha uma meta, ele tinha uma diretriz muito clara e engajou, mobilizou todo mundo para alcançar esse objetivo. Uau. O chefe, ele tá ali para cumprir o papel dele, né? Que é entregar ali o que lhe foi pedido. E ele não está muito preocupado, né? A preocupação dele, eu acredito que é sempre assim, é só com o resultado, é com o objetivo final, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele não está muito preocupado como ele vai fazer isso e com quem ele vai fazer isso. Ele sabe que ele tem que chegar naquilo. Perfeito. Mas ele não está muito preocupado nem nas pessoas que fazem parte dessa caminhada e nem tampouco em como, né? Com cuidado, com essa questão do feedback, da diretriz, de tudo que uma liderança exige, né? E o gestor, eu não diferencio muito, porque todo líder, ele também é um gestor, né? É que o gestor, ele tem uma característica mais de controle no sentido de organização, de planilhas, ele faz a gestão, né? Ele está no controle, ele administra, essa é a palavra. Não é controle a palavra, é administração, né? Ele administra os recursos para aquele objetivo, né? Bom é quando o líder também é gestor. Eu acho que daí é uma combinação perfeita. Mas muitas vezes o líder, ele é tão visionário que ele precisa de um gestor para ir administrando as coisas no meio do caminho. Perfeito. E aí você tem que ter um líder e um gestor juntos, né? Boa, perfeito. Só o chefe é que é o ruim do negócio. Chefe, para mim, é uma coisa complicada, assim. Porque o chefe, às vezes, ele é muito, assim, quadrado, né? Ele é muito... Pra mim, até denegrir, cara. Se te chama de chefe, denigre, né? Nossa, bastante. É verdade, é verdade. E um bom... assim, da forma como você fala, líder... é líder. Não existe o bom líder ou o mau líder. O líder sempre é bom, da forma como você fala. Certo? Ou não? Então, o líder, ele sempre vai ter uma energia pulsante para chegar em algum lugar. Né? Seja um lugar bom ou ruim. Mas ele tem uma energia pulsante, né? É uma pessoa que é carismática por natureza, né? Estou dizendo um líder mesmo, certo, né?
ele tem um carisma, ele tem uma energia pulsante, ele consegue motivar as pessoas, né? O líder, ele, mesmo quando, sem perceber, ele está influenciando e ele está movimentando ali as pessoas, né? Só que ele pode levar para o bem e para o mal, né? Então, Sim. a gente vê isso, que causas horríveis com uma liderança que... No Brasil, a gente está cheio disso, né, Matheus? Infelizmente, né? De líderes que levam o nosso país para o lugar errado, muitas vezes. Então, tem o líder que leva para o bem ou para o mal. Certo. Agora, quando para transformar uma equipe comum numa equipe de alta performance, um bom gestor consegue fazer isso, ou um líder consegue fazer isso, ou tem que ser a junção do líder e do gestor? Eu acredito que para fazer um resultado fantástico, você precisa de gestão e liderança, né? Precisa das duas coisas. E é por isso que o líder, ele tem que ser humilde para pedir ajuda, para ter um bom gestor junto quando ele acha que ele não vai conseguir fazer os dois papéis. Perfeito. Né? E aqui não estou querendo ser a correta, não. É a visão que eu tenho das duas funções, assim. Eu sempre vejo o líder muito mais visionário, muito mais com essa energia que eu comentei, sabe? De mobilizar as pessoas, de engajar as pessoas, de mostrar o caminho, de dar clareza. O líder, ele tem que dar clareza, né? Nada é óbvio. O líder, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que ter rituais na sua equipe, para aquela equipe, sabe? Igual a ovelha, né? Quando você vai levando as ovelhas para um caminho, elas veem um matinho ali. É muito interessante você olhar. Eu sou cristã, né? E a gente tem várias metáforas de ovelha, né? A ovelha, ela se dispersa muito rápido pelo caminho. Sim. Se ela vê alguma coisa diferente, ela já vai. Então, o líder, né? Que no caso é o pastor de ovelhas, ele sempre tem que estar atento para chamar a atenção na hora certa para que as pessoas continuem naquele caminho, né? Ele tem que orquestrar tudo isso. Já o gestor, ele tem que estar medindo o KPI, ele tem que estar olhando o resultado, ele tem que estar olhando se aquilo está dando certo ou não, se a gente vai ter que mudar a estratégia em algum momento, né? Então, assim, ótimo seria se tivessem os dois papéis numa pessoa só, mas nem sempre acontece, né? Então, para você transformar uma equipe, é necessário esses dois pontos, sem dúvida nenhuma, né? E também, o que eu costumo dizer, ninguém é perfeito, a gente sempre precisa de ajuda. Sim. Primeiro, eu acho que a gente sempre precisa de ajuda. Sim, Fato. sem dúvida, eu também. E também é muito assim, cara, tá bom, a gente tem que reconhecer as nossas limitações. Sou um grande líder? Perfeito. Seja um grande líder, mas não queira se meter de gestor. Sou um grande gestor? Beleza. Mas não precisa se meter a querer ser um líder e assim por diante. Sim. Né? A gente fala, o que seria da empresa se todo mundo que fosse estagiário chegasse a presidente? Não dá, todo mundo tem sua limitação. E qualquer faz muita parte, não dá para dispensar ninguém. Né? E eu acho que você tocou num ponto super importante, que é assim... E eu, na minha liderança, né, sempre, desde muito cedo, liderei equipes grandes e tudo. E eu já cometi muito erro, Matheus, de tirar a pessoa de um lugar que ela estava indo super bem e querer promovê-la para algum lugar que não era aquilo, não era o que ela gostava de fazer, ou até melhor, não é o que ela fazia de melhor. E aí eu tirar a performance da pessoa porque coloquei ela no lugar errado. E quis fazer um bem, quis promover, quis mudar de área, quis mudar de posição, seja horizontal, vertical, carreira horizontal ou vertical. Mas é muito importante você saber, cada pessoa, o que gosta de fazer e o que faz bem. Né? E aí, para você realmente ter o potencial, a performance dela no todo. Né? Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa que vendia muito bem. É a melhor vendedora da equipe. A gente resolveu promovê-la para ser gestora da equipe. Foi terrível. Ferrou tudo. Ferrou. Ela nem vendia, porque ela tinha que ser a gestora da equipe, então ela ficava preocupada com as planilhas, com o KPI, com o relatório que ela tinha que mostrar na reunião de segunda-feira da diretoria, então ela não vendia. E outra, ela não tinha paciência com a equipe. Ela não tinha paciência com a equipe porque ela sempre foi vendedora. Então ela achava que a equipe não estava vendendo, que a equipe era fraca, que era isso. Foi um horror. E foi assim, uma pessoa colocada no lugar errado na hora errada, sabe? E aí, o que fazer? E aí a gente tem que ter humildade para conversar com a pessoa e falar, olha, você está sentindo? Primeiro, você está gostando do que você está vivendo, né? Aí o problema é quando a pessoa fala, eu tô adorando, mas a performance dela não tá, né? E aí você, com toda a sabedoria, tem que mostrar
Porque aí sim você vai ter um feedback estruturado, com índices, com resultados e tudo mais, para conversar com a pessoa e falar, mas olha aqui, a gente está perdendo vendas, a gente está assim, está assado. O que você acha da gente dividir part-time? Você ter uma ajuda de alguém que faça suas planilhas, que organize essa parte aqui de relatórios, isso. Você sai mais para a rua com a equipe vê mais você vendendo, vai aprendendo com você, toda a dinâmica, todo o traquejo. E aí você vai fazendo de uma forma que a pessoa possa voltar a ter a performance que ela tinha e ainda treinar as pessoas da equipe que ela acha que são ruins porque não estão vendendo, né? Perfeito. Então, assim, tem como a gente fazer, que é o que você falou, trazer pessoas complementares para apoiar essa pessoa e fazer com que ela continue performando, né? Eu tenho uma que há muitos anos atrás eu aprendi que é observando como é que a pessoa trabalha, qual que é o melhor jeito dela e colocar no lugar certo. É assim que você começa a construir uma grande equipe. Sim, né? Sem dúvida. E errar faz parte, todo mundo erra. Sem dúvida, sem né? dúvida. Inclusive, para colocar você citou ela, eu achei uma saída muito boa. Né? Uma outra que eu já tinha visto nesse sentido, que promoveu para gestor. Na realidade, ele já era gestor, promoveu para um outro cargo e, cara, desandou, não dava certo, não andava por nada. E aí, o que ele não dá para você falar, não, volta para trás, não dá. Não exato. dá. Por N motivos, nem estou falando de forma trabalhista, até pela pessoa, né? Sim. E aí eles mudaram o cargo dela, colocaram ela como especialista, né, dando apoio a todo o resto, que era o que ele fazia de melhor. Sim. E aí colocaram uma outra pessoa. Fantástico. Que importante não é perder o talento, né? Porque a pessoa era um talento, tanto que foi promovida, né? Você não pode perder essa pessoa, né? Exatamente. E aí, nessa evolução das pessoas, aonde que entra treinamento, mentoria, palestra? Quando as empresas contratam isso, como é que isso entra para as pessoas? O importante no processo de transformação das pessoas. Sim. Olha, Matheus, eu acredito que o aprendizado ele tem que ser algo incorporado na cultura da empresa, para que as pessoas saibam que o aprendizado é uma coisa boa, que elas entendam que o aprendizado é uma coisa boa para elas, né? E aí eu digo para você não só o aprendizado formal, porque o mundo corporativo ele divide muito isso, né? Ele acha que um café com uma pessoa, uma conversa boa num café não é aprendizado, mas aquele treinamento que a pessoa está quase dormindo e não está prestando atenção no que o consultor está falando é aprendizado, né? Não é a minha maneira de ver, né? A minha maneira de ver é que você aprende o tempo todo. Como é que você cria touch points dentro da cultura organizacional para que essa pessoa esteja aprendendo o tempo todo? Você facilite os ambientes, você facilite a rotina, você facilite os controles para que essa pessoa possa se desenvolver e se desenvolvendo e gostando de aprender. Porque, por exemplo, eu já tive pessoas na minha equipe que eu dei curso e eu fiquei sabendo que a pessoa falou, que eu falei assim, ai, droga, vou ter que ir naquele curso que a Patrícia me colocou. E você está achando que a pessoa está fazendo um bem para a pessoa, mas às vezes não é o assunto que ela quer aprender, é o que você está precisando que ela aprenda. Sim, exato. Mas ela não quer aprender, ela não vai aprender, Matheus. E colocar o rol dela lá, o que o RH faz, né? A listinha do RH de presença, colocar o nome dela lá, falando se ela se capacitou, é uma grande falácia. Ela não se capacitou. Porque se ela não estava de corpo, de presença ali e não estava querendo aprender, ela não aprendeu nada. Sim. Né? Então, assim, a função do RH é muito mais pensar na cultura. Primeiro, qual é a cultura que a empresa tem? Como é que eu posso olhar dentro dessa cultura e eu pensar em todo touch point, em todo momento, como é que eu posso colocar isso o aprendizado de uma forma que seja desejado, né? Como é que eu reconheço esse aprendizado? Como é que eu alavanco esse aprendizado? Então, é uma estratégia, né? Por isso que a gente fala que hoje o RH é muito mais estratégico do que um RH que executa. Perfeito. Porque execução, você vai lá, você pode contratar uma empresa, executa aquele treinamento, beleza. Mas como é que você vai criar essa cultura dentro da sua empresa para que todo mundo queira aprender, né? No dia a dia. Pois é, esse é um ponto que eu sempre me questiono, essa história. Dar o curso só por dar. Essa é a primeira coisa que você falou. A segunda é que você colocou. Se a pessoa fez o curso, não mudou a rotina dela, não adiantou nada o curso. Sim.
Não adiantou nada o treinamento que ela fez, não adiantou nada a palestra que ela teve. Ainda na mentoria, geralmente, quando ela está com mentor e ela quer ser mentorada, tem esse detalhe, né? Porque tem gente, empresa que paga para a pessoa ter um mentor, e só que ela não está afim de ser mentorada, não adianta nada. Uhum, né? sim. Aí, quando ela está um pouquinho afim, ela já, pelo menos, se mexe um pouco mais do que no treinamento. E o quanto isso... eu costumo dizer que treinamentos, mentorias, palestras são cápsulas do tempo. Né? Ela pega e traz para agiliza o aprendizado das coisas. Você pode aprender isso numa faculdade, o que está sendo dado lá, num livro, mas ela encurta muito mais o tempo. Uhum. E agora, quando você olha para o mercado, sua experiência, geralmente as pessoas que chegaram a grandes líderes, elas procuravam isso, treinamentos, não importa, essa parte de educação corporativa, dentro da empresa ou fora? Para ela. Eu acredito que as duas coisas. Ela procurava tanto oportunidades internas, mas externas também, independente da corporação. Investir nele. Exatamente. Eu acredito que as pessoas mais bem-sucedidas no mundo corporativo são aquelas que pensam em si primeiro, né? Uhum. É aquela coisa que fala no avião, né? Que é tão besta, mas que toda vez que eu penso nisso, eu falo, meu Deus, como faz sentido? Primeiro coloca a máscara em você para depois colocar nos outros. Perfeito. Porque como é que você vai atender alguém se você está sem ar? Então, assim, para a pessoa ser bem-sucedida, ela tem que pensar no desenvolvimento dela, né? É o autoconhecimento, é o desenvolvimento dela. Aí ela vai estar apta a pensar no outro, né? Se ela é uma pessoa mal resolvida, se ela é uma pessoa que não gosta de estudar, como é que ela vai exigir que a equipe se desenvolva, gente? Exato. Né? É a mesma coisa que a gente fala com o filho, né? Nem sempre dá certo. Na minha deu, então eu vou falar da minha experiência. Sim. Eu tenho uma filha de 20 anos. Bom, a Sofia era bebê, eu tava dando banho, ela com 3 meses tinha livrinho de plástico dentro da banheira. Eu era uma retardada, porque minha filha não sabia nem o que... Mas assim, desde muito cedo, o que eu quero dizer é que eu mostrei pra Sofia que ler é gostoso. Né? Yeah. E um dia eu cheguei, ela com 3 anos, ela estava com o livro virado de cabeça para baixo e estava assim, olhando, passando, 3 anos. Eu nunca vou me esquecer, no quarto dela, assim, no chão. Eu falei, filha, o que você está fazendo? Lendo. Aí eu falei, é mesmo? Aí eu comecei a rir, né? Com o livro de ponta cabeça, né? Tô lendo, me deixa, mãe, tô lendo. E aí, eu digo isso porque... E ela sempre me viu ler. Ela me viu chorar lendo. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Quando eu tô lendo um livro de literatura, eu tô lendo alguma coisa, eu choro, dependendo da experiência que tá acontecendo ali. Então, assim, para ela foi importante. Então, assim, se o líder, ele é uma pessoa que se desenvolve, que ele busca e tudo mais, putz, a equipe sente um gás, né, Matheus? Sim. Agora, se o cara é um encostado também, né? Se o cara... também tem uma carreira, vive reclamando, vive no café falando que a empresa é uma droga, que não sei o que. Não vai, né? A equipe é sempre o reflexo do chefe. Não é? Não tem jeito. Tem jeito. Uma pessoa que quer evoluir não consegue ficar num ambiente que não evolui. Uhum. Não Sim. tem. Não tem. Não tem jeito. E falar em evoluir, fazer as coisas, tudo. Planejamento e execução. No dia a dia são coisas bem difíceis, né? Porque normalmente a empresa quer mais é que execute. Que não é que ela quer que você planeje e execute, mas a correria do dia a dia a galera pula um pouco o planejamento. Como ter esse equilíbrio, colocar esse equilíbrio? Uhum. Olha, você tocou num assunto bem, bem importante para mim, pessoalmente, né? Eu sou uma pessoa muito executora, Matheus. Eu sempre tive cargos de liderança, mas eu sou uma pessoa extremamente executora. E sempre me incomodou muito, porque a execução sempre é colocada como uma coisa menor ou menos importante do que o planejamento. Eu venho de uma geração, né? Então, em que o foda era o cara que planejava, né? E aí, Adoro quem quando executa... as pessoas vêm e falam, eu venho e eu tô no meio e fui excluído. Sabe assim? Falar, não, foda é quem planeja. Quem executa, qualquer um pode executar. Não é isso, né? Mas que você trouxe um ponto importante, que quando a pessoa é muito executora, ela tá muito no chão de fábrica, que a gente chama, né? Ela tá muito ali no dia a dia, ela não percebe outros movimentos importantes, é verdade. Então, novamente, eu trago a questão da diversidade da equipe, né? O que hoje eu vejo de erros que eu cometi no passado e que eu faria diferente, né?
Hoje, por exemplo, eu teria numa equipe sempre alguém olhando o mercado. Eu teria. Né? Ah, a empresa não tem essa posição. Ok, eu vou pegar um analista, eu vou pegar um estagiário, eu vou pegar... Hoje nós temos a inteligência artificial, que é uma bênção para isso. Vou criar os prompts e eu vou ter sempre informação de mercado para ter ali na ponta da agulha e vou olhar isso, vou me disciplinar, né? Ah, os relatórios, né? Que eu preciso para poder tomar a decisão, para ter um planejamento mais assertivo. Puxa, eu tenho que ter uma forma de ter esses relatórios sempre atualizados e tudo mais e tal. Então, eu acho que a complementariedade da equipe, se você achar que você tem que fazer tudo sozinho, se você é muito executor e isso é um diferencial para sua empresa, você não pode perder isso. Isso é fato, né? Mas você também tem que ser o planejador. Complementa na equipe. Traga formas, tecnologia, recursos para que você tenha todas as informações para ter um bom planejamento. E planejamento a gente sabe hoje em dia que é de curto prazo, né? Porque as coisas mudam muito. Então, você até tem planejamentos para mais de 1 ano, mais de 2 anos, mas você vai ter que revisar ele sempre a todo momento. Então, assim, para que você consiga equilibrar mais essas duas coisas. Agora, o que não pode é você ser uma pessoa uma pessoa muito boa executora e falar, não, eu tenho que planejar. E aí você parar de fazer o seu melhor porque você tem que fazer a outra coisa. Acho que você tem que complementar, sabe? Tem. Eu acho que o ideal é assim, eu sou um ótimo executor, então essa sua potência, trabalhe e acho que você vai executar melhor ainda. Mas saiba olhar e fazer exatamente o que você falou. Deixa eu trazer meu complemento. E aí vem uma pergunta, porque geralmente quando a gente está montando uma equipe, uma empresa, não importa o tamanho da equipe, a gente sempre tende a trazer pessoas que a gente se identifica. E se a gente se identifica, ela é muito parecida com a gente. Sim. Como descobrir um jeito de contratar alguém que não tem, que vai ser complementar a gente? Aí, posso contar um case? Eu tenho uma história muito interessante para falar sobre isso. Deve, adoro. Seguinte, eu era gerente de marketing na época. E aí deu o boom do marketing digital. Eu era completamente... Eu sou da geração analógica, né? Até hoje eu sou analógica. Eu tento ser digital, mas na verdade nunca vou ser nata, né? Eu sou enrustida. Eu vou aprender, vou lá, vou fazendo curso e tal, mas não sou nata digital. E aí o meu diretor na época chegou para mim e falou assim, Patrícia, eu vou trazer uma pessoa muito fera digital. Porque você não é dessa idade, você não tem essa idade. Ele falou bem assim mesmo. Você não tem essa idade, você não tem esse DNA, você não sei o quê, mas ele vai ficar na sua equipe. Chamou de velho na cara, sabe? Que não, bom, e assim, a pessoa delícia. foi muito transparente. Você não tem esse know-how e eu vou trazer, porque essa pessoa é ótima de mercado, tarará, tarará. Meu, me deu uma raiva. Sabe? Porque eu falei, não, eu podia aprender, ainda mais que eu sou nerd, né? Eu podia aprender, eu poderia, como assim, não sei o quê. E chegou o rapaz. O rapaz não falava oi pra ninguém. Então já foi uma beleza. Eu toda extrovertida, toda dada, e o rapaz não falava nem oi, nem olhava na minha cara. Mas o rapaz, realmente, eu comecei a olhar todos os trabalhos que ele fez. Esse meu jeito, né, de pesquisar e de olhar e conversando com ele. Meu, o que você já fez e tal? Tentando aos poucos, né? Porque, na verdade, ele queria ter vindo pro meu cargo. Depois eu descobri. E aí, o que meu chefe falou? Não, por enquanto você vai ficar subordinada a ela. Mas depois, se o negócio vingar, a gente vê como é que faz. A gente pode dividir as duas áreas, marketing institucional, marketing digital. E deu uma esperança para ele, né? Então, na verdade, ele me via como uma concorrente, né? Que maravilha. E aí, eu peguei e fui conversando com ele. E quanto mais ele me ensinava, que assim, né, com muito temeroso no começo e tal, mas aí depois ele foi vendo que eu tinha um interesse genuíno. Não para fazer o que ele fazia, mas para conhecer, porque eu não sou, né, digital, não era digital, enfim. E aí a gente ele começou a se abrir. E aí ele começou a mostrar as coisas. E aí eu brincava com ele, eu falava, cara, eu nunca vou ter esse olhar seu, nunca. Porque não tá no meu DNA, realmente, Sim. né? E o contrário também é uma verdade. Exato. E aí a gente começou a se abrir, né? E foi uma das épocas que eu mais aprendi, assim, de coisas importantes do digital. E coisas, assim, muito básicas. Mas básicas no sentido, assim, era a base para você poder ter performance digital. Tá. Né? Então, foi muito gostoso, Matheus.
E aí eu digo assim que como é importante o líder se desafiar a ter pessoas da equipe que inclusive cheguem sabendo muito mais do que ele em determinados aspectos. Por exemplo, hoje em dia, se eu for para uma empresa, o que eu sei de inteligência artificial hoje em dia? Poxa, eu fiz um curso na Adapta. Ó, fazendo merchandising aqui sem pedido, né? Eu fiz um curso na Adapta, eu entro em um monte de treinamentos online, faço um monte de coisa, conheço muita coisa, uso muita coisa já, mas eu não tenho, né? Se eu pego um moleque aí que tá arrasando em inteligência artificial, eu adoraria ter uma pessoa dessa na minha equipe. Eu ia fazer um monte de coisa, eu ia deixar um monte de coisa pronta, né? Pra gente ter maior produtividade e poder olhar outras coisas. Então, assim, líder, deixe vir pessoas que saibam muito mais que você, sabe? E trate essa pessoa aberta, né? Ele não tenha medo de tomar o seu lugar. E vou te falar, se a pessoa tomar o seu lugar, é que você estava no lugar errado mesmo, né? Porque então aí a coisa já tá meio pré-escrita, né? É verdade, é verdade. Se a pessoa tomar o seu lugar, desculpa, a empresa viu mais valor, ou não sei, alguma coisa aconteceu pelo caminho e te livrou e te libertou para ir ver outras jornadas aí, né? Eu acho que a vida é um ciclo. Até para ser melhor. É né? isso aí, para tentar ser melhor em outro lugar, para ser o que você é, mas com uma melhor performance em outro lugar, né? Sim. Então eu acho que essa é a dica, viu? Eu acho que quando, pelo menos as experiências que eu tive, até falo pessoal, né, a gente trazer pessoas que sabem mais do que a gente só nos fortalece. Muito. Só nos fortalece. É a visão que você, no mínimo, você está tendo uma visão de futuro. É isso. Você não ficar lá fora. E aí você falou um pouquinho atrás aqui sobre diversidade. Sim. Não é uma coisinha mais fácil, mas o que efetivamente é uma equipe ou uma empresa com diversidade? Eu não sei se vou falar o ditado correto, viu, gente? Porque eu tenho mania de inventar ditado em cima dos que já existem e as pessoas riem muito disso de mim. Mas, assim, uma vez eu ouvi uma frase, eu fiz pós-graduação em diversidade, né? E eu ouvi acho que uma dessas literaturas que a gente leu, que era assim... você ser uma empresa inclusiva não é você chamar a pessoa para o baile, é dançar com a pessoa. Eu não sei se eu estou falando o ditado exatamente correto, tá, gente? Mas, assim, não basta convidar a pessoa para o baile. Você tem que chamar a pessoa para dançar, né? Perfeito. E aí, eu acho que diversidade nas equipes não basta você trazer porque é uma cota. Tem que ser para valer, né? A pessoa vai sambar junto com a gente, ela vai construir junto, ela vai ter voz, ela vai ter presença, você vai adaptar as coisas que ela precisa, se for alguma deficiência específica, você vai ter que adaptar a equipe para trabalhar com isso. Perfeito. Né? Então, assim, não basta, o que eu mais vejo nas empresas é que as empresas têm área para poder incluir as pessoas, empresas grandes, por conta de cota, por conta que precisa, por conta que é legal, por conta que é sustentável, por conta que é correto. Nós precisamos ser uma empresa correta, mas na hora que você vai olhar, né, não é genuíno. Tem que ser genuíno. É mais marketing do que... Não, você traz um trans e aí você vê o presidente fazendo piadinha que não deve, sendo que o próprio presidente falou para você que você tem que trazer pessoa, né, diversa, com todos os tipos de escolha, de todos os gêneros, de todas as raças, de todas as culturas, e aí você ouve esse tipo de coisa. Não, mas quando a empresa vai lá e fala, eu estou contratando por causa de cota, é marketing para mim. Eu acho assim, sempre as cotas, eu sou a favor de cota, tá? Eu sou muito a favor porque ela repara, né, uma desigualdade. Ela tenta, não repara, desculpa. Ela tenta reparar desigualdades que são terríveis, né? Seja isso dizendo para os negros, seja isso para os deficientes, é porque essas pessoas, elas já estão tão, a largada delas foram tão para trás, sabe, como se fosse em Fórmula 1, elas ficaram nos últimos lugares, que é uma forma de reparar um pouquinho essas lacunas tão grandes que a gente tem da sociedade, né? Mas precisa ser genuíno. Se tem cota, se prepara, sabe assim, para a pessoa, né? E uma coisa, Matheus, que eu vou falar por experiência pessoal, tá? Antes, por exemplo, eu tinha muitos amigos gays. Sonho, sempre fui amigo de gay. Sempre. Amo gay, gay me ama, sempre foi assim. O dia que a minha filha começou a namorar com uma menina, minha vida, assim, minha casa caiu. O dia que a minha filha chegou para mim e falou assim, estou namorando uma menina, eu não sabia como reagir. Natural, pela minha geração, pela minha criação, por tudo que eu fui, da forma como eu fui formada e tudo mais. Mas aí eu vi, e depois de ter
puta, apanhado, né? Assim, na cara mesmo, tomado na cara com essa experiência e todas as coisas que recorreram depois disso, que a gente se engana muito, né? Aí, de novo, vem o autoconhecimento. Se você não está fazendo com que as pessoas da sua equipe realmente possam ser quem elas são, alguma coisa dentro de você está muito mal resolvido, cara. Certo. É alguma coisa sua que está te incomodando com a diversidade delas. E aí você não está apto. Porque, assim, a gente só aprende, só desenvolve as coisas sensacionais se a gente tem um monte de gente que pensa diferente. Se todo mundo pensa igual, a gente vai realizar sempre as mesmas coisas. Sim, é perfeito. Né? Então, assim, cara, não é todo mundo que tá pronto. E acho que a gente nunca tá pronto, né? A gente, a gente vai caminhando. A gente faz o caminho caminhando, né? Concordo com você. Mas isso que você falou, de você não tá pronto, não sei o quê, por causa da minha geração e tal. Eu costumo... Mas isso, para mim, acontece em todas as gerações, né? Uma vez, numa conversa, eu me peguei as pessoas mais novas falando, porque os mais velhos não aceitam, e tal. E eu falei, cara, tô super dentro com vocês estão certíssimos, é verdade. Agora, vocês querem ser respeitados? Respeite o outro. Não importa. Entenda qual que é a situação dele. Então, se você tá olhando para o mais velho, não sei o que, cara, ele é daquele jeito por uma... Ele foi criado daquele jeito. Ele tem um histórico que levou ele a ser desse jeito. Então, né? E você é desse outro jeito por causa de outro histórico. Então, se ele quer que você respeite você também tem que respeitar. E é dentro disso que você vai achar o equilíbrio necessário. Pô, ninguém é obrigado do nada a aceitar alguma coisa que para ele sempre foi algo estranho. É que aí é que tá, né? Eu costumo falar o seguinte, você que comeu a vida inteira de garfo, você vai se sentir muito mal do nada começar a comer de colher. E aí é que tá a questão importante para o líder, né? De equipes diversas. Eu acho assim, acho não, né? A minha experiência diz que quando alguma coisa mexe com a sua estrutura, por exemplo, alguma coisa... Eu não vou saber falar psicologicamente a palavra, mas assim... Quando algo diferente está muito próximo de você, que mexe com alguma coisa que você tem como... Não é nem valor, é estrutural, emocional, você tende a repelir. Por quê? Verdade. Porque é a sua zona de conforto, né? Sim. Você fala assim, se eu abrir a brecha, achando que esse negócio é fácil, que é correto, é legal, é ok... Puta, eu vou ter que olhar um monte de coisa. Vai me desestruturar. Sim. Né? Então, tem que tomar cuidado, porque senão eu acabo falando de política sobre isso. Mas eu acredito muito nesse movimento, assim. Quando alguma coisa te traz para a zona de conforto, você idolatra. Então, você tem alguém na equipe que é o cara correto, é o cara estudioso, é o cara ético, é o cara... ético não, porque ética não se negocia, mas assim... ou é ou não é. Ou é ou não é. Mas alguém, assim, que, puta, é tudo aquilo que você espera, até coisas que você gostaria de ser, que você luta pra ser. Aquele cara você vai tratar na equipe com... Agora, se é um cara que... Puta, é um cara que tem dificuldade pra chegar no trabalho, às vezes chega atrasado... tá com problema assim, se comporta desse jeito. Aí começa a te incomodar de uma tal forma que você já não começa nem ver aquela pessoa como uma pessoa que pode trazer alguma coisa muito legal para os seus negócios, para os seus projetos, né? Você já começa a repelir por natureza. E aí é que vem a sabedoria. Por que está acontecendo isso? Qual que é o seu problema com essas coisas? Perfeito. Porque antes de você chegar para conversar com a pessoa, você tem que saber o que está mexendo em você. Aí depois que você descobrir, você vai falar, olha, você tá realmente, esse seu comportamento está mexendo muito comigo e está trazendo problemas para o nosso negócio. Veja, isso, aquilo outro. E aí abre diálogo, sabe? Eu acho que abre diálogo. Porque quando você, genuinamente, você fala, olha, isso tá me incomodando, eu até sei por quê, e aí compartilha isso, é uma porta que se abre, né? Para você poder enxergar o outro, ver o outro, né? Não só você, as coisas que são importantes para você. Olha o outro, né? E tenta equacionar, porque equipes diversas trazem performances extraordinárias. O ver o outro é uma coisa que entra muito, o pessoal fala muito de você se colocar no lugar do outro. Não dá. Se você não viveu aquilo, você não consegue. Né? Mas ver é diferente. Chamar para conversar se aproxima muito mais. Né? As pessoas a entender os pontos de vista e ajustar. E aí, só para não andar muito aqui, diversidade. A gente falou, tem muita empresa
que a diversidade é só na parte do marketing, tá mais para o marketing do que para real. Qual que é o principal risco disso? Bom, primeiro, né? A empresa, ela corre o risco de marca, porque assim, as empresas acham que elas tomam algumas iniciativas e que isso não resvala na marca e no awareness da marca que ela tem no mercado, né? E as pessoas comentam, né, Matheus? Assim, muita empresa que faz isso por marca, o mercado acaba sabendo, né? É igual o greenwash. Meu, tu sabe que tem um monte de empresa que faz algumas iniciativas de sustentabilidade porque, sabe? Só pra aparecer. Então, assim, o primeiro risco é o risco da marca, né? Que eu já me preocuparia muito. O segundo risco é a falta de credibilidade, quando eu falo agora de equipe, né? Você pode ter uma equipe super legal. Aí você traz alguém, né, que tem uma questão própria ali para ser incluída na equipe e você trata isso de uma maneira ruim. Você pode destruir a equipe que você tem, porque a sua credibilidade ela começa a ser questionada, né? Então, assim, como tudo, né, marca, eu gosto muito de marketing. Quando você tem uma marca, você tem um discurso a respeito daquela marca, precisa ser, sabe, assim, não sei uma palavra que fala assim, tem que ser incólume, assim, tem que ser alguma coisa assim que realmente aquilo seja verdadeiro, que o seu discurso realmente seja muito verdadeiro de marca com aquilo que você pratica. É um risco muito grande, porque uma hora a casa cai, Matheus, uma hora a casa cai, sabe? Mas você sabe, eu concordo com você com tudo que você disse, mas às vezes eu penso que eu acho a população, o povo, com uma memória muito curta. Muito curta. E acontece. A gente tem exemplos do que há uns 6 meses atrás, talvez um pouco mais, que o presidente de uma empresa, né, que prega diversidade, igualdade, todo mundo. Cara, ele falou uma asneira gigante na área, denegrindo mulher, assim, mano, pisou muito em cima, foi muito infeliz, ele foi afastado tudo. Mas, cara, passou 2 meses, ele voltou e tá no topo de novo e todo mundo esqueceu. Eu sei de quem você está falando. Não é? Eu fiquei bem surpresa, sabia? Eu fiquei bem surpresa, porque eu acho que talvez eu que seja ingênua mesmo. Eu fiquei bem surpresa com esse caso. Eu também achei que ficou bem assim, que agora parece que ninguém lembra mais o que aconteceu, né? Pois ainda continua. E assim, tem vários outros, né? Uma outra empresa, né? Foi lá quando tava todo mundo, né? Google, Amazon, não sei o quê, falando assim, não tem mais home office, todo mundo para dentro. Porque aqui, não sei o que, é esse banco aqui no Brasil. Já falei mais do que devia. Esse banco aqui veio e falou, cara, não, comigo dá certo, segue o jogo, vamos lá, bateu no peito e tal lá. Cara, não passou 4 meses. Falou, acabou todo mundo aqui. Pô, as pessoas... E assim, ele fez uma propaganda gigante de que o caminho era o home office. Muitas marcas bateram no peito, né? O caminho é... Já voltaram atrás. E eu acredito que num futuro não distante o home office vai voltar, tá? Mas estamos falando de hoje. E ele foi lá e fez um estardalhaço, não sei o que foi, trouxe um monte de gente para trabalhar por causa disso, e quando tava todo mundo. Aí, cara, não passou 4 meses, ele falou, galera, acabou. Não tem mais home office. Aliás, ainda tem, mas não é mais daquela forma. Agora é um híbrido. Cara, todo mundo esqueceu o que ele falou. Você sabe que eu acho que tem duas... Eu vejo a sua fala com 2 coisas distintas, assim. A primeira, eu acho mais grave, para mim, que é o primeiro caso, né? Da pessoa que fez realmente um comentário sobre a mulher e ficou muito ruim. E é muito interessante porque uma headhunter me procurou faz 2 semanas para uma vaga nessa empresa. E eu falei, não, eu não aceito. Tudo bem. É uma decisão minha. Okay. Né? Perfeito. Porque eu não quero trabalhar com esse tipo de líder. Ponto. Tá? Então, assim, algumas pessoas esquecem, eu acho que outras não. Mas eu achei muito grave mesmo. Esse ponto eu achei grave e concordo com você. Acho que algumas coisas terminam em pizza.
Agora, um outro cuidado que a gente precisa ter, por exemplo, esse do home office. O Daniel Castanho, que é o conselheiro da Ânima, ele falou uma coisa tão bonita uma vez que ficou no meu coração. E toda vez que eu vejo as pessoas mudando de ideia ou tendo um rumo diferente, eu lembro disso. Ele fala o seguinte: eu mudo de ideia. Eu sou presidente de empresa, eu sou conselheiro, eu mudo de ideia. E graças a Deus a gente muda. Graças a Deus, né? Ele fala assim, porque o mundo evolui a cada dia, as dificuldades aparecem, os contextos mudam e a gente precisa mudar, né? Então, assim, eu posso ter falado uma coisa, puxa, 1 ano atrás e agora está fazendo uma coisa completamente diferente. Pode, né? Pode. Então, eu acho que essa questão do home office, eu acho que, de fato, teve uma pressão muito grande, né, de várias coisas, que acho que a pessoa pode até ter mudado de atitude pela demanda, pela obrigatoriedade do novo contexto de sociedade e tudo mais e tal. O que está vendo na frente. Exatamente. Então, eu não vejo problema. Eu vejo problema quando é relacionado a alguma coisa ética, sabe? Se é alguma coisa moral, sabe, Matheus? Aí eu concordo com você. Eu acho que quando lida nessas esferas, eu acho muito complicado. E para mim, a marca morreu. Eu acho que para um monte de gente isso pode não valer. Para mim, né? Então, assim, eu tomaria muito cuidado, né? Uma vez eu ouvi uma amiga minha de uma grande empresa, só não vou cometer o erro de falar o setor, porque daí vai ser matador, todo mundo vai saber que está vendo o seu podcast, que falou que contratou um cego e o computador não tinha braille. Olha que delícia, nem voz. Nada. Virgem Maria. E aí a pessoa ficou 1 mês lá sem ter o que fazer. E foi cota, né? Então, assim, e aí a pessoa começou a contar outras deficiências de pessoas que tinham sido também contratadas por essa empresa e que, assim, não teve nenhuma adaptação, não teve nenhum pensamento, um planejamento, nada, né? E eu sei no mercado, que é como eu disse para você, eu fiz pós-graduação, foi online, mas em diversidade, que essa empresa... As pessoas não querem trabalhar nessa empresa. Sim. Né? Então, assim, é um risco, porque, assim, na própria categoria, né, na própria comunidade dessas pessoas, sabe quem é sério e quem não é, né? Sim, então, assim, é um risco de marca muito grande, né? A marca, ela tem que ter um discurso totalmente condizente com a prática dela. E se você tem diversidade na empresa e a sua marca profere isso, ela tem que ser super correta a respeito disso, né? É a minha posição. E porque pode ser só marketing? Pode, mas a sua casa vai cair. Aos poucos vai caindo a respeito disso. Você não vai conseguir sustentar, porque o mercado acaba sabendo, sabe? Na verdade. Falando de diversidade, essas coisas, a gente, que é uma diversidade, hoje a gente tem 4 gerações trabalhando, às vezes, na mesma gerência, né? Sim. Quais são os mitos e verdades que existem disso, dessa interação entre as gerações? Primeiro, eu acho que com o velho não produz mais, que o velho é careta, que o velho... Vou começar por etarismo. Ai, gente, eu acho que o etarismo é uma coisa tão maldosa, sabe? Porque, assim, não é a idade que define a pessoa, né? Não é a idade, né? É quem ela é, né? É a formação dela, é o modo dela pensar, dela viver, dela lidar com a vida, com as suas emoções, principalmente, né? Quem a pessoa é. Então, assim, o etarismo. Eu acho que é como você disse, eu achei tão legal que você trouxe, Matheus, assim, porque a gente sempre fala que os mais velhos têm esse preconceito dos jovens, mas os jovens têm muito preconceito também. Tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo com as pessoas mais velhas, né? Então, achei muito legal isso que você trouxe. Então, assim, eu acho que um dos desafios é o etarismo ainda, né? Eu li um artigo no LinkedIn esses dias de uma mulher com 50 anos, eu tenho 53. E ela abriu a boca para falar que ela não foi admitida porque o RH falou claramente que eles não contratavam uma pessoa de 50 a mais para a posição que ela ia ocupar. Que, na verdade, eles procuravam uma pessoa mais nova. E ela abriu a boca no LinkedIn, né? Então, olha que é o que eu digo, né? Você pode ter todo... E, às vezes, a pessoa do RH, coitada, a moça nova do RH que está entrevistando, não está achando o estrago que ela fez, né? Ela mexeu com a pessoa errada na hora errada. E aí, então, eu acho que o etarismo é um ponto, né? Essa questão de opções diferentes, né? De gêneros diferentes, né? Opções sexuais diferentes, né? Eu ainda vejo, Matheus, muitas equipes com homofobia
Vejo muito ainda. De equipes que você traz um homossexual para a equipe e tem pessoas homofóbicas, né? E aí é uma pessoa que tem uma puta performance, uma baita performance na sua equipe, e aí como você faz? Você trouxe um homossexual para sua equipe, tem um homofóbico que puta, é a sua mosca branca. E aí? Você vai ter que conversar com essa pessoa. Vai. Né? Você vai ter que ajudar essa pessoa. Assim, você não precisa aceitar no sentido assim, se você acha que isso é correto para sua vida, mas aqui eu quero respeito. A empresa é empresa. Acabou. Você precisa respeitar a pessoa, respeito acima de tudo. Sim, né? Então, assim, sempre. você vai ter que ser um líder que vai ter que falar com essa pessoa e que vai ter que deixar os limites muito claros, senão você vai perder a sua mosca branca. Né? Então, enfim, essa questão então de gênero, questão de raça, eu acho que hoje, né? Tá todo mundo comentando que a Globo tá fazendo novela só com pessoas negras, né? Tá uma polêmica isso também. Eu juro que eu não sei, porque eu não assisto TV aberta faz tempo. Assim, faz muito tempo que a Globo tem trazido só artistas Globo, negros. Então, assim, trouxe uma polêmica muito grande, né? Que a Globo agora tá fazendo e tal. E eu acho assim, de novo, né? Todas as polêmicas que vêm pra mídia traz os nossos medos, né? Os nossos fantasmas, né? Sempre traz as coisas que ficam debaixo do tapete. Aí, quando alguém vê uma oportunidade, quer colocar tudo isso no ventilador, né? Sim, eu acho correto ter cota para pessoas negras. Acho. Que, como eu disse para você, é uma forma de reparar um pouco. É mínimo, né? Mas uma desigualdade que há, né? Uhum. E você também ficar muito atento a isso na sua equipe, se isso existe, né? Como essa pessoa é tratada, como ela é acolhida, né? Então, eu acho assim que sempre em ambientes que você tem pessoas muito diversas, o líder vai ter que estar muito mais atento de uma equipe que é todo mundo igual, né? Sim. Mas vale muito. Eu digo isso de carteirinha. Quando eu saí da HSM, a gente estava contratando um dev, que era um rapaz tetraplégico, né? E eu achei tão legal, vou trazer aqui um case, né? Não estou vendendo a marca, não, mas eu achei tão legal que eu trouxe, né? Para o meu presidente na época, eu falei, olha, eu tenho um rapaz muito bom, ele é tetraplégico, ele mora no Sul. Ele atende todos os requisitos. Meu chefe falou, Patrícia, demorou. Não é cota, não é nada, ele tinha todas as skills, ele tinha tudo. Ele falou assim, traz esse menino para a equipe já. Né? Então, assim, é isso. É você ver a pessoa. Novamente, a gente falando do mesmo princípio, né? Sim. É você olhar o outro com o olhar de quem a pessoa é, o que ela tem para agregar, o quanto ela pode trazer de frescor para as ideias, para os desafios, para a resolução de problemas. É isso que está em voga. E não a escolha que ela fez sexual, e não a cor da pele dela, e não, sabe, a idade que ela tem. Gente, quanto é que a gente vai olhar isso com mais acolhida, com mais empatia no sentido verdadeiro, genuíno, né? Sim, cara. É isso, né? Sei lá, eu dentro... Olhando empresa, estamos falando as coisas dentro de uma empresa. Cara, você só quer os melhores para os melhores resultados. É isso. Como é que ele é? Como é que deixa de ser? Se tem cabelo, não tem cabelo, pinta de azul, não pinta. Cara, não importa. E se você tem a oportunidade... Desde que existe, né? O respeito no ambiente. Cara, acabou. Exato. E se você tem a oportunidade, Matheus, eu sempre pensei assim, e se você tem a oportunidade, se você tem num processo seletivo a oportunidade de 2 pessoas, agora eu estou falando um princípio meu, tá? Uhum. 2 pessoas que são de igual competência, no sentido assim, as 2 seriam maravilhosas para a vaga, e você tá em dúvida, eu trago a pessoa que tem menos oportunidade na vaga no mercado. Por quê? Porque eu tenho esse olhar. Pode ser que uma outra empresa não tenha. Tá e bom. como a outra pessoa é boa pra caralho também e, vai conseguir se recolocar, eu faço isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar também, né? Justo. Mais uma vez, quando eu saí da HSM, eu participei de uma vaga que eu queria muito, mas muito. E ficamos uma loira de olho verde e uma negra. E o RH foi claríssimo comigo. Ele falou assim, Patrícia... Eu lembro disso como se fosse hoje. E eu queria muito aquela vaga. Patrícia, você e fulana de tal... qualquer uma que eu sentar na cadeira hoje vai fazer isso aqui maravilhosamente bem. Mas eu sei que você vai conseguir se recolocar logo. Eu vou pegar outra pessoa. Nossa. Isso aí, o que é o orgulho ou é a raiva batendo junto? Não! E assim, mas eu achei tão humano.
Ela falou assim, porque talvez Verdade, eu tô vendo as duas potências, ela falou assim, e eu assim, a gente tem esse princípio aqui na empresa. É uma empresa de educação. Nós temos esse princípio. Se a gente pode Tudo bem. trazer as pessoas que normalmente, historicamente, já ficaram com uma desigualdade, por que não trazê-las para frente, passá-las um pouco para frente? Eu achei maravilhoso. E você sabe que é uma das coisas que eu perdi, entre aspas, mas que eu falo com muito orgulho. Eu falo, que bom que tem empresa no mercado que pensa assim, né? Perfeito, Perfeito, ótimo. né? Mas tu ficou meio puta na hora, né? Eu queria aquela vaga, eu confesso. Mas depois eu fui recolocada. Depois de alguns meses eu fui recolocada. Não, isso sempre acontece. Mas não dá pra negar que a gente fica puto, né? Foi legal, foi uma experiência boa. Ó, falando agora aqui sobre inteligência artificial. Como é que você tem... quando você olha assim, quais são os principais medos que você escuta dos líderes? Hoje em dia, né? Hoje em dia, não. A inteligência artificial já está há um tempinho, já, né? Falar hoje em dia, até estou sendo atrasada, né? Posso ser bem sincero? Eu vou até corrigir um pouco aqui, né? Porque a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente quer se referir à inteligência artificial generativa. Porque a inteligência artificial, ela na prática, na nossa vida, já existe... Há cara, muito tempo, sei lá, né? eu mexi com isso em 94, na faculdade. Eu tenho uns amigos né? que falam isso também, eu acho o máximo. Eu falo, é verdade, né? Não, eu recentemente descobri que a inteligência artificial generativa existe desde a década de 60, funcionando. Incrível, né? Incrível. Que chegou agora pra gente por N motivos. Dessa forma, né? Tão acessível. Então, assim, eu não vejo os líderes com medo. Hoje em dia, eu vejo uma urgência de se aprender. Ao contrário, eu acho assim que todos os líderes estão querendo aprender, estão querendo trazer, porque, na verdade, você olha que todo mundo tem que ter essa competência, todo mundo tem que saber, tem que produzir mais com menos, tem que... Enfim, né? Automatizar, que é a palavra da vez, né? Então, assim, eu vejo as pessoas muito abertas a aprender, né? O que eu vejo, assim, na escala mais hard da inteligência artificial ainda é essa questão da confidencialidade, né, dos dados. Porque isso ainda é um risco. Você ficar colocando dados da sua empresa. Aí eu estou falando em escalas maiores, né? Mas dentro de inteligências generativas, e isso vazar e ser uma coisa que vai dar problema para você em termos de serem dados confidenciais. Né, do negócio. Tem que tomar cuidado, então, muito assim, cuidado. tem que tomar muito cuidado Não com vai isso. botar isso no chat GPT, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, assim, eu acho que as empresas estão com medo porque hoje todo mundo quer automatizar tudo, né? Sim. É uma planilhinha do Excel que tem os dados aqui, todos os clientes nossos, com todos os faturamentos, não sei o que, eu preciso fazer uma curva, você quer taca do GPT aberto, sem assinatura, sem nada. Então, assim, como controlar isso, né? As empresas, elas têm que ter um olhar, o líder tem que ter um olhar de cuidado de como vai colocar essa inteligência artificial à disposição da sua equipe, né? Para também manter todo o sigilo, os dados que são, né, sensíveis ali para o seu negócio, para a sua performance, até de faturamento, de tudo, de vendas, porque as pessoas agora querem fazer tudo com a inteligência artificial generativa, né? Então, assim, eu acho que, como líder, eu não vejo as pessoas com medo mais. Acho que já passou essa fase. Mas agora elas estão querendo usar indiscriminadamente. E aí eu acho que tem que ter um controle disso também, uma preocupação dos líderes a respeito disso, né? E o que você tem visto da inteligência artificial generativa apoiando as pessoas em liderança, educação, tomada de decisão? O que eu gosto muito, eu vou falar por mim, né? O que eu gosto muito de pesquisa, eu assino, né? A versão paga. É essa questão da pesquisa mesmo e você pedir fontes, né? Quando você procura um assunto em específico e você pede com fontes e depois você faz um outro filtro para ver se aquilo é verdadeiro mesmo, né? Então você testa e retesta a inteligência artificial, Faz né? muito sentido. Então, para mim, Matheus, assim, eu acho que é um ganho muito grande, porque assim, se você for procurar em literatura, você levava muito mais tempo, né? De procurar na internet, em cada canal, em cada mídia, cada veículo. Agora ele te traz o compilado ali, né? Então, assim, eu tenho aprendido coisas, e eu tô falando de coisas aleatórias, assim. Esses dias eu tava querendo ver alguns estilos de decoração. Eu gosto muito, né? Nada a ver, né? Com o que eu faço, nada a ver. Mas eu gosto muito de decoração, de paleta de cores, saber o que combina com o quê.
o ChatGPT trouxe com uma minuciosidade e de uma forma que eu falei, gente, se eu fosse procurar, eu não saberia onde procurar isso. Então, eu acho assim que a informação, ela tá ficando... E as versões novas estão saindo cada vez melhores, né? Sim, porque as sim. primeiras tinham muito problema. Uma vez eu procurei, lá em Minas, minha filha mora em Mariana, eu procurei um bar. Quero ir num bar à noite, não sei o quê. Ele inventou um bar e um endereço. Eu fui lá de Uber, não existia. Aí eu falei pra minha filha, inteligência sem vergonha é essa aí? Ah, inventou. E eu fui no bar, não existia. Então, assim, eu acho que agora a gente tá pegando uma fase já de muita coisa melhorada, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo, Matheus. A gente, pro estudo, sabe assim? Pro estudo mesmo, para você entender algumas coisas. Eu acho que a inteligência artificial é sensacional. Agora, automatizar algumas coisas, eu preciso estudar mais. Eu tenho automatizado coisas muito banais, assim, né? Mas eu tenho muita vontade de estudar. Eu acho que facilita muito a vida mesmo. Não, facilita. Ela come um tempo que demorava. E é engraçado que a gente tem tecnologia para facilitar a nossa vida, para agilizar umas coisas que a gente demoraria mais tempo, né? Mas não que a gente vai ficar mais tempo sem fazer nada, né? A gente só arranja mais coisa para fazer. Exato. Exato. É verdade. Não tem jeito, cara. Aí isso é fácil. Fala, não, fazer isso aqui vai economizar tempo. Para isso, porque tu vai fazer outra coisa. Exatamente. Né? Não tem jeito. O que problema são aquelas funções muito limitadas, né? Que daí a inteligência artificial, ela abrange inteira e aí realmente tira o emprego da pessoa, né? Então, esses casos especificamente são mais complicados. Que é o que o Yuval Harari fala, né? Sim. E que realmente tem várias funções que são muito limitadas que a inteligência artificial engoliu, né? E aí isso é complicado para nossa sociedade, porque a gente não tá, a gente vive, e não é Brasil não, tô falando isso no mundo, mundo, né? mundo. A gente não tá preparado para isso, né? Aliás, eu estava no HSM+, né? E eu fui lá assistir a palestra dele. Cara, ele trouxe umas visões da inteligência artificial muito legais. Muito boas. Ai, tomara que eles disponibilizem na plataforma. Cara, tomara. Eu sei que algumas coisas saíram na Band News, no Estadão, até porque a pessoa que eu entrevistou era lá do Estadão. Mas, cara, foi muito legal, umas visões muito boas. Assim, inclusive falando, eu aconselho a todo mundo ver. Se procurar isso aí. Se não sair de lá, ele escreveu em algum momento, falou em outros momentos. Certeza. Coisa assim, sobre o que ele acredita que a IA vai fazer muito rápido, muito mais fácil, e outras que ele não acredita que a IA vai dar conta de fazer. Mas, cara, se a gente começar a falar dele aqui, só daquele negócio, não vou ficar mais uma hora. Verdade. Os livros dele são maravilhosos, eu gosto muito também. Agora eu quero puxar para você aqui, assim, para a gente terminar, uma coisa que tem muito a ver com o seu dia a dia durante a sua carreira inteira, né? Se você tivesse um minuto ali para falar para um CEO, né? Por que ele deveria levar a sério treinamentos, mentorias, palestras para a sua equipe, para a sua empresa? Puxa vida, porque treinamento e capacitação do time é a alavanca para o negócio dele performar melhor. Eu diria isso, né? E mais do que isso, né? Não só palestra, mentoria, treinamento, mas é aquilo que eu falei para você. Como é que a gente vai construir uma cultura de aprendizado? Se eu tivesse um minuto para falar com o CEO, eu falaria isso. Vamos conversar sobre como criar uma cultura de aprendizado aqui? Quais são os ritos que a gente vai manter nessa empresa? Quais são os calendários que a gente vai pensar? Como é que vai ser no dia a dia, né? Eu lembro que tinha, Matheus, uma agência de publicidade. Estou tentando lembrar que nome é. Talvez quem está me vendo aí vai saber. Que eles tinham uma pausa, tocavam uma música, que era uma pausa para as pessoas escolherem alguma coisa para estudar. Tocava uma música na agência inteira. Aí já sabia que naquele momento todo mundo devia parar o computador, tudo mais e tal, e procurar alguma coisa para aprender, né? Aí você vai falar, mas Patrícia, a pessoa devia ficar no Instagram olhando não sei o quê. Cara, é o risco, né? Sim. Mas, assim, era uma empresa pequena, uma agência... uma agência de nome grande. Eu não lembro agora o nome, mas foi uma pessoa que me contou. Mas
É claro que depois você vai monitorando no sentido assim, né? Poxa, o que está sendo isso para você? Você vai colhendo feedbacks, o que você aprendeu. E aí você vai vendo na prática se os resultados também estão melhorando ou não da empresa, Claro. né? Mas assim, como que você coloca na cultura da empresa, né? Que é o Learning Organization que o Peter Senge falava há trocentos anos atrás. Por isso que você fala, quando você fala que a inteligência artificial é da década de 60, não duvido. Porque, meu Deus, mais que a quinta disciplina do Peter Senge, que ele falava de organizações que aprendem, eu não estou falando nada diferente disso. Nada. No ano 2000, né? Sim, tudo então, muito assim, atual. É assim, gente, como é que a gente traz para a cultura da empresa a vontade de aprender? Eu falaria isso para ele. Vamos junto? Falaria para ele, vamos junto pensar nisso? Né? Eu tenho como uma que eu aprendi quando era moleque, numa frase muito pronta, cara, de algum americano, sei lá, de quando já morreu, acho que em 1960, acho que já tinha morrido, não lembro quem foi, mas um grande empresário falou assim, cara, me custa muito mais caro alguém que não conhece trabalhando para mim do que eu investir na educação de alguém. Sem dúvida. Mesmo que depois no futuro ele saia. Ainda eu tenho aqui. Sem dúvida. Eu acho que isso vale muito. Vale muito. Eu falaria para o CEO, vale muito e vai mudar o seu negócio. Eu ainda enfrentaria. Vai mudar o seu negócio. Fala aí se daqui a um ano a gente não vai ver esses índices subindo aí. De negócio, de resultado. Sim. Né? Vai subir. Se você investir nas equipes, vai subir, o resultado vai melhorar. Eu tenho certeza. Eu falo assim, cara, me procura que eu te mostro o case disso. Exato. Né? Me procura que eu te mostro o case aqui. Eu falo, a Lê teve vários projetos disso. A educação continuar dentro de uma empresa, colocando lá, de crescer um absurdo. Exato. Né? Eu gosto de citar o case deles lá no açaí. Cara, ficaram lá 1 ano, 10 meses, 1 ano lá, melhorou 49% o resultado. É isso. Né? Cara, é número na veia, a gente não está falando de sentimento, né? Porque às vezes o CEO pode falar, não é percepção. Não é percepção, desculpa. Né? Número, bottom line. número É bottom line. Olha lá, depois no balanço, no final, quanto é que vai vir, né? É isso aí. É isso mesmo. Patrícia, brigadão. Obrigada a você pela oportunidade. Adorei. Bom, brigadão mesmo. Obrigada, viu? Muito bom. Até mais. Tchau. E, gente, brigadão por ficar até aqui. Aproveito, peço aquele like, indique a gente, assina o canal que ajuda a gente pra caramba. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abaixo, abraço e divirta-se. Tchau, tchau.